Gabriel de Oliveira Maria. Biel Maria. Ou só Biel também. Bom, Jogos Olímpicos, para ser sincero, há pouco tempo eu gostava bem mais de Copa do Mundo mesmo, né? Acho que muito por conta de viver mais futebol e tudo mais, meu esporte favorito desde pequeno. Realmente a gente eu, por exemplo, não acabava dando muito valor aos Jogos Olímpicos, mas com certeza agora, vivendo dessa primeira vez, né? Cobrindo junto aqui no Audiolab, junto com a rapaziada, e também já vindo lá de Tóquio, né? Principalmente, que como era um período da pandemia, a gente ficou mais em casa, então a gente acompanhou bastante esses Jogos Olímpicos em Tóquio em 2021, muito por conta, uma forma de se distrair também do que estava acontecendo, já vindo também um pouquinho do Rio, né? Porque foi aqui, então não tinha como não viver. Presenciei não de fato Olimpíadas aqui no Rio, mas as Paralimpíadas, né, que não deixa de ser um grande evento esportivo, mas realmente agora, vivendo as Olimpíadas, principalmente nessas últimas duas edições, dá para dizer que as Olimpíadas é o ápice da cobertura esportiva e é incrível fazer parte, mesmo que a gente ainda seja estudante aqui ainda, né, no Lab, ainda não está de fato, quem sabe, trabalhando aí em loco, por exemplo, mas com certeza isso não diminui nada da experiência, muito pelo contrário, é uma ótima forma de começar, uma ótima forma de viver tudo isso do nosso jeito aqui, que realmente é único, não deixa de ser único também. A cobertura foi bem emocionante, a gente pode dizer assim, né? Acompanhando muito, não só os esportes que eu estava cobrindo, né? Que no caso era mais o tiro com arco, mas também estava responsável pela esgrima, que infelizmente o Brasil não foi tão bem assim. Mas no tiro com arco já teve, por exemplo, o recorde histórico brasileiro, né? Do Marcos, da Ana Luísa, não só do tiro com arco, mas também de muitos outros esportes que a gente teve, né? Obviamente que a gente teve as medalhas de ouro, de prata, de bronze, mas fora as medalhas, a gente teve muito brasileiro fazendo história. E com certeza foi muito, muito divertido e muito marcante você acompanhar a história sendo feita. Sempre é, né? Às vezes a gente não para pensar um pouco, né? Às vezes parece só mais um dia comum de estar cobrindo um jogo, de estar cobrindo um evento, quando na verdade você está ali testemunhando a história. Talvez você não perceba no momento, mas com certeza até pode demorar poucos dias, no outro dia, daqui uma semana você perceba, talvez demore mais tempo, tipo 1 ano, 2 anos, até mais anos, mas de fato você acaba presenciando a história e vivendo a história, e com certeza acho que isso é o mais importante. Não deixa de ser cansativo, né, porque a gente vê muito esporte, anota muita coisa, às vezes a gente acaba se perdendo, não deixa de ser cansativo, sempre será cansativo, mas com certeza essa experiência de poder acompanhar a história, de ver tanta coisa diferente, tantos brasileiros botando seu nome na história do esporte, torna tudo melhor, torna tudo muito recompensador, com certeza. Bom, acho que os momentos mais emocionantes, eu acho sinceramente eu sou um cara que me emociona muito fácil, então qualquer vez que o Brasil já conseguiu uma conquista meio histórica, já ficava com os olhos todos marejados, né, cheio das lágrimas, não só de fato nas medalhas de ouro, né, como foi o caso com a Bia, que com certeza é um desses momentos, acho que sem dúvida foi aquele momento que a gente obviamente que tem gente que é mais emotivo, mas com certeza esse foi um dos primeiros momentos, se não foi de fato o primeiro que de fato escorreu aquela lágrima, né, de orgulho, de principalmente escutar o hino brasileiro, a bandeira lá no topo do pódio e tudo mais, mas realmente acho que eu vou ficar ainda com o momento da medalha de bronze da equipe da ginástica artística, né, que foi uma coisa que a gente estava muito tempo esperando, foi algo muito disputado até a última nota, né, a gente praticamente ficou o dia inteiro acompanhando, né, várias horas, 2, 3 horas acompanhando aquilo, e foi só no finalzinho mesmo que a gente teve a certeza. Obviamente não era uma medalha de ouro, mas como a gente já cansou de dizer aqui na transmissão e todos os outros lugares, não deixa de ser uma medalha menos importante, muito pelo contrário, porque num Brasil, que num país que não investe tanto quanto, por exemplo, China, os Estados Unidos, Austrália, o Japão, que ganham rios de medalha, seja de prata, ouro ou bronze, realmente toda a medalha é muito emocionante, e depois poder ver aqui, mesmo na nossa transmissão aqui do Audiolab, e depois em outros veículos, né, como por exemplo, alguns maiores, a gente vê como de fato a emoção tomou conta das pessoas e é difícil você não se emocionar. E aqui com os amigos, né, com certeza acho que vai ser algo meio repetido aqui, que é de fato o dia do vôlei de praia, né, que já foi na última sexta-feira, já no final, quando a gente depois ficou aqui 3 sets, né, muito disputado, muito emocionante, pareceu que ia ganhar com uma facilidade, porque virou muito bem. Depois no outro set, a Ana Patrícia e a Duda de fato tomaram empate, não foram muito bem, mas no último set controlaram muito bem, a medalha de ouro merecida veio. E foi muito bom a gente ver que comemorar juntos, é claro, viver esse momento junto como amigos e como companheiros de trabalho. Até o João acabou se emocionando aí, depois a gente cantou o hino junto. Realmente uma cena muito bonita, não só porque elas conquistaram, mas porque a gente
conquistou também, porque não deixa de ser uma conquista nossa, a nossa transmissão, a nossa amizade e, obviamente, o nosso trabalho aqui, que com certeza bateu as expectativas de todo mundo. Bom, na vida pessoal, acho que a gente se torna até um pouco mais patriota, né? Querendo ou não, a gente falando a palavra patriota nos últimos anos era meio que vinculado a algo não tão bom, a gente pode dizer assim, mas realmente, principalmente nessas Olimpíadas agora de Paris, realmente a gente vê como a gente se tornou um pouco mais patriota, querendo ou não, torcendo muito pelo Brasil, todo mundo com uma bandeira do Brasil amarrada, às vezes se você tem em casa, se não tem, uma camisa do Brasil, torcendo de fato para os brasileiros, tendo aquele bom e velho orgulho de falar que é brasileiro, de estampar uma camisa da seleção, cantar o hino com emoção, com muito amor. Realmente isso mudou muito na percepção pessoal na minha e acredito que na maioria das pessoas, né? A gente voltou de fato a ser brasileiro. É claro que ainda vai um pouquinho de tempo, porque querendo ou não, ainda tem muita gente que tenta usar os símbolos da nação para um lado não tão bom, né? Como a gente já está cansado de ver e muito provavelmente vai ver durante muitos anos, talvez o resto da nossa vida, mas de fato a gente sentir tanto orgulho com tantas conquistas de tantos brasileiros de verdade, né? Desse povo que trabalha, desse povo que enfrenta tanta coisa e sempre consegue sair vencedor, realmente mudou muito na minha percepção pessoal e na percepção profissional, com certeza foi poder viver outros esportes, né? Estou muito acostumado com o futebol, né? A gente teve até transmissão do futebol, até acabei participando do futebol feminino, mas realmente poder saber mais sobre o judô, pô, a gente vibrou muito com o judô aqui no Lab, até mesmo em casa, também com o vôlei, o basquete. Realmente, querendo ou não, você viver esses outros esportes, com as outras conquistas, com outros companheiros, outros atletas que você, por exemplo, nem conhecia, como muito caso, no meu caso, claro, do tiro com arco, a gente acabava nem conhecendo a história deles, o que eles faziam, se de fato realmente tinham chance de medalha, por fim até tinham, mas aí teve alguns problemas de azar e tudo mais, mas isso não vem ao caso. Obviamente o que vem ao caso é tudo que eles conquistaram. E, por exemplo, no tiro com arco, conquistaram muito mesmo não vindo a medalha. Então, realmente, na questão profissional, é muito bom porque você aprende sobre esportes novos, sobre pessoas novas. E, querendo ou não, no jornalismo, você está constantemente aprendendo e conhecendo pessoas novas, né? Aprendendo sobre novas pessoas e conhecendo novas pessoas e como elas podem te ajudar e como você vai mesmo até ajudar elas, porque, por exemplo, em alguns esportes menos disputados, menos comentados no nosso país, né, que a gente tem um foco muito grande do futebol e um pouco menos para o vôlei, por exemplo, a gente realmente conhecer histórias do tiro com arco, do taekwondo, do tênis de mesa, é realmente único, porque querendo ou não, transforma as vidas. A gente dando essa visibilidade aqui, em qualquer outro lugar que comenta sobre jornalismo esportivo, dando essa visibilidade desses atletas, estimula várias crianças em todos os cantos do país a serem, quem sabe, um dia medalhistas olímpicos. Às vezes não chegando de fato a uma medalha, mas já batendo um recorde e colocando seu nome na história do Brasil, do esporte brasileiro. Só agradecer mesmo a todo mundo, obrigado pela oportunidade de falar tiro com arco e de todos os amigos por toda a ajuda durante todos esses dias e vamos por mais.